Olá, eu sou Maria Vilani, estou aqui no estúdio Visão Periférica, na sede do coletivo Nós por Nós, um coletivo de mulheres empreendedoras. Estou aqui para dar continuidade a contagem, né? O contar a nossa trajetória. Muito bem. Então, nós, do CAPES Artes, né, o Centro de Arte e Promoção Social, assumimos de vez a Casa de Cultura Palhaço Carequinha, com café filosófico, as rodas de construção de conhecimento. Mas uma coisa nos inquietava, né? Porque a gente sentia que a gente precisava, enquanto coletivo da região, de uma representação, alguém que nos representasse, né? E foi aí que nós tivemos a ideia de criar o Fórum de Cultura do Grajaú, né? E em 2013, na primeira quarta-feira de abril de 2013, nós demos início na Casa de Cultura Palhaço Carequinha a esse fórum. Foi a primeira reunião, tinha 14 pessoas representando seus coletivos. E aí nós iniciamos um trabalho, né? Reuniões todas as quartas-feiras, uma vez por quinzena. E aí eram 3 horas de reunião, a primeira hora e meia era para discutir as questões da cultura, do acesso à cultura, à arte. Tínhamos um plano também de trazer a comunidade para a Casa de Cultura, né, porque ela estava assim muito distante de todo mundo, não do ponto de vista geográfico, né, mas do ponto de vista das pessoas que não entendiam que aquilo pertence a elas próprias, né. Nós somos cidadãos, pagadores de impostos, né? E somos seres humanos atravessados pela nossa própria cultura, pelas nossas inspirações, pela nossa capacidade de criar. Então, nós precisamos de ter acesso à arte, à cultura, ao lazer, né? Então, a gente ocupou a Casa de Cultura Palhaço Carequinha com essas reuniões, que, como eu estava falando há pouco, a primeira parte da reunião era para discutir essas questões, né? E a segunda era para mostrar talentos, né? 1h30, quem sabia tocar violão, tocava violão, quem escrevia poesia, mostrava sua poesia, quem sabia cantar, cantava suas canções, enfim. Era um momento muito artístico. E nesse Fórum de Cultura, nós fizemos festival de cultura com artesanato na praça pública, com música, poesia, com sebo, né? Nós fazíamos arrecadação de livros e disponibilizávamos na rua como um sebo, mas que a moeda que comprava esses livros não era a moeda corrente, né? A pessoa escolhia o livro que ela queria e ela ia ao microfone, falava um poema, cantava uma canção, falava um pensamento, ou fazia alguma denúncia, o que ela quisesse, né? Mas ela tinha que trazer algo dela para levar o livro. E assim a gente fez números circenses, números de dança, algumas vezes só o artesanato à venda, enfim. Foi assim que a gente iniciou o Fórum de Cultura do Grajaú em 2013. Aí em 2015 nós criamos um carnaval fora de época, né? Acho que uma semana depois do carnaval a gente fez o Carnaval Grajauense à Moda da Casa,
que aí a gente fez na quadra do BNH, aqui no Grajaú. Aliás, eu estou no BNH, né? A sede do coletivo é no BNH. E a gente expôs artesanato, a gente fez oficina de música, a gente fez oficina de pintar as crianças, né? De maquiagem, dessas maquiagens artísticas, né? Bichinho nas crianças. E fizemos, na quadra, fizemos palco, apresentamos peças, bandas, veio gente de fora se apresentar. Então foi uma fase assim muito bonita, né? Então a gente ficou militando no Capes Artes e militando no Fórum. No Fórum, no Capes Artes, Fórum, né? E aí o Capes Artes foi na mesma época que o Capes Artes se inscreveu para fazer uma inscrição para a gente ter um selo editorial. E esse selo, a gente fez assim, a gente ganhou um prêmio, depois de 25 anos de luta, a gente ganhou um prêmio, que a gente nunca tinha visto dinheiro, né? Porque nós todos os trabalhadores do Capes Artes são voluntários, né? Que eu não gosto muito desse termo voluntário, eu sempre digo que nós não somos voluntários, nós somos ideólogos, porque o voluntário ele presta serviço a uma causa e o ideólogo ele luta por aquela causa. E é isso que nós fazemos, a nossa causa é o ser humano, nós lutamos por ele, né? E nós somos Centro de Arte e Promoção Social. E qual é a nossa promoção social? A nossa promoção social não é a distribuição de gêneros alimentícios, embora a gente também faça isso. Haja vista, na pandemia, nós nos associamos a mais alguns coletivos da região para a arrecadação de cestas básicas, de produtos de higiene, de limpeza, para distribuir com a população que estava em situação de vulnerabilidade em virtude da pandemia. Então, a gente não condena esse tipo de trabalho, a gente faz esse tipo de trabalho, mas o nosso foco principal na nossa promoção social é nutrir as pessoas delas mesmas. Como assim? Porque as pessoas em potencial, elas são capazes de fazer, de criar, de inventar tudo o que elas quiserem, desde que elas tenham essa nutrição, que elas sejam alimentadas para isso. Então, o nosso foco, a nossa promoção social é essa nutrição. Então, a partir desse prêmio que nós ganhamos, nós criamos uma oficina, que hoje a gente chama de ateliê de escrita, mas era uma oficina de escrita. Hoje se chama Ateliê de Escrita e Criação Literária. Então, nós iniciamos essa oficina de escrita que durou 1 ano e que culminou com 3 publicações. 2 coletâneas, uma só de literatura, com 10 participantes. A segunda coletânea a gente ousou filosofar, né? A primeira coletânea é Escritos ao Extremo, porque nós compomos essa coletânea ao extremo das nossas forças, porque a gente se reunia aos domingos e porque nós estamos no extremo sul de São Paulo, né? E o outro livro é Filosofia Escrito ao Extremo, porque a gente filosofou mesmo. Então, foi uma coisa assim concomitante. O Fórum de Cultura, a criação do selo Capsianos, que é um selo editorial escola, que para publicar precisa passar pelo selo, né? E aí o terceiro livro foi um livro solo de um garoto que chegou na oficina, tinha 17 anos na época e chegou com os originais dele. E a gente ficou naquela, porque o nosso critério era publicar aquilo que fosse criado
durante a oficina. Então, como é que a gente ia dizer não para um menino de 17 anos com a criação daquela, né? Aí a gente resolveu usar os originais dele como material didático. E aí ele publicou conosco também, né? Então, o Fórum de Cultura e o Selo Capsianos estão ali, né, mais ou menos da mesma época, contribuindo aqui com o Grajaú. E o Caps Artes também foi nessa época, mais ou menos, que a gente conseguiu a nossa sede, lá na Rua Jequirituba, 325, ali próximo à Estação Primavera, né, estação de trem. E nesse selo editorial Capsiano, nós publicamos esses 3 livros que eu falei, e todas as minhas obras, a partir do selo, são publicadas pelo selo. E passam pelo ateliê de escrita, que hoje está online, assim como todas as demais rodas, que são muitas, né? A gente tem a roda das psicologias, a roda da psicologia transpessoal, a gente tem a roda da infância, tem o projeto Capsianinho, que é um projeto de música com crianças e adolescentes. Enfim, a gente tem uma infinidade de rodas de construção de conhecimento, e a gente tem também um sarau que se chama Sarau, é um sarau de mulheres, que só estuda mulheres, né? É constelação poética, lembrei. No próximo episódio do sarau, a gente vai homenagear Clarice Lispector e Alessandra Silveira. Então, a gente homenageia uma poeta, uma escritora que já está consagrada e uma que está começando. Temos também a roda de estudo da história da mulher no Brasil. Enfim, uma infinidade de trabalhos, uma efervescência que faz jus ao Grajaú, porque Grajaú e CAPES caminharam juntos e muitos outros coletivos surgiram, ao ponto de que Grajaú tem eventos de segunda a segunda. A gente não precisa ir lá para fora para participar de alguma atividade artística, cultural, embora seja saudável ir lá fora e seja saudável que outras pessoas que venham lá de fora nos conhecer. E o movimento na arte, na cultura do empreendedorismo no Grajaú está a passos galopantes. Principalmente as mulheres estão aí na linha de frente, empreendendo, mas é um empreendedorismo diferente daquele que começou lá no movimento feminista na década de 80, que era um movimento da formação para as mulheres, para elas se autogerir, né? Gerir a própria vida econômica, né? Hoje a coisa é diferente, o empreendedorismo hoje é uma coisa muito solidária, de permitir que o espaço seja para o coletivo, né? E uma vez o coletivo funcionando, trabalhando, né? Eu costumo dizer, efervescendo, esses coletivos se unem a outros e numa troca onde todas as pessoas que estão empreendendo ganham, né? Aqui um exemplo do Nós por Nós é uma sede onde eu exponho minhas obras, o Caps Artes expõe as suas obras, então há uma troca excelente, né? Então, Caps Artes, Fórum de Cultura e tantos outros coletivos que, se a gente for citar, Grajaú é uma lindeza, é uma luz, né? E eu acredito que, igual ao Grajaú, nós temos outras periferias assim. O que é diferente do empreendedorismo nas periferias, em relação ao empreendedorismo tradicional, é que o empreendedorismo na periferia, o foco não é o capital.
não é a moeda, embora ela seja necessária e bem-vinda. O foco principal é o ser humano, é o bem-estar do outro, é aquela coisa de subir a escada dando a mão para quem está chegando depois. E com paciência, com respeito aos limites de cada um. Então, CAPES Artes, Minha Vida Capsiana, Fórum de Cultura. Aliás, eu queria chamar a atenção aqui para os coletivos do Grajaú alimentarem e se alimentarem do Fórum de Cultura, porque ele é a representação de todos os coletivos do Grajaú e do entorno, né? Então, CAPES Grajaú, Fórum de Cultura do Grajaú, Nós por Nós no Grajaú e uma infinidade de outros coletivos. Se a gente for ficar falando aqui, não sai daqui hoje, e eu preciso sair, né? Então é assim, é efervescência. Efervescência em empreendedorismo, efervescência em arte, efervescência em cultura e, principalmente, efervescência em afeto. É nós por nós. Muito obrigada.